Oi, irmãos. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre os anjos, mas a primeira coisa que eu quero fazer é arrumar algumas coisinhas que eu falei e eu tenho muita dificuldade em falar. Então, uma delas que eu quero frisar que é assim, quando eu falei que os 4 seres viventes, eles que abrem os selos, na verdade, não é eles, tá? Eles é que vão falar, eu vou ler aqui com vocês, quem abre os selos é Jesus Cristo. Ele mesmo morreu, né, e ressuscitou, e por causa disso ele conseguiu abrir os selos, né? Isso tá descrito em Apocalipse. Tá escrito ali em Apocalipse 5, tá? Ele fala que ninguém, João diz que chorava muito porque ninguém se achou digno de abrir os selos, né? Ele fala assim, ó, não chores porque, quer ver? No versículo, Apocalipse 5, versículo 3, ó. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Que livro que é esse? É o Apocalipse, é a Bíblia. A Bíblia, ela tá toda interligada, inteirinha, só que a chave, toda a revelação da Bíblia inteira está em Apocalipse, e é um livro que ainda está selado pro tempo do fim, mas a revelação, ela já está aqui, gente, tá tudo aqui, ó. É questão de alguém se achar, assim, não digno, mas ter vontade no coração de procurar, juntar os contextos, querer entender por que foi escrito algumas coisas, dentro do que Deus nos deixou revelado, porque Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos, a fim de que praticamos a lei, o que está escrito, né? A lei da justiça de Deus. Então, assim, aqui ele está falando no versículo 5, ó. Todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Daí o que aparece aqui, ó? Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões um de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tem 7 chifres, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esses 7 espíritos de Deus, ele tá lá em Isaías 53, 7, tá? Ai, desculpa, não é Isaías 53. É Isaías, se eu não me engano, 11... Ai, não me lembro, gente. Mas tá no livro de Isaías. E ele fala que são os 7 espíritos que é enviado para a terra, porque a gente também, quem tá em Cristo também tem esses 7 espíritos. É o espírito do temor do Senhor, de sabedoria, né? Tem que ler lá, não me lembro de cabeça todos. Então, o que eu quero frisar aqui, ó? Quando ele fala que ele tá no meio do trono e dos 4 seres viventes, que ele fala que ele tá de pé como se tivesse sido morto, ali mostra que ele já tá de pé porque ele ressuscitou. E assim, ó, quando fala assim, ó, o que eu quero frisar aqui? Aonde que era feito o sacrifício? No meio dos 4 chifres, né? Ele era queimado fora da tenda, né? E depois ele era levado para dentro as cinzas. E era passado o sangue nos 4 chifres. Esses 4 chifres são o que? Eles apontam também para os 4 seres viventes que sempre teve em torno dos 4 cantos da terra. Que a expiação Jesus fez para todos. Agora, todos vão receber? Não, só os que estão no corpo dele. Isso parte do nosso livre-arbítrio, não tem como culpar Deus. Ninguém pode falar que Deus faz acepção de pessoas porque ele estendeu a salvação para todos, né? Então, isso que eu quero mostrar aqui, que o Cordeiro, por causa disso, ele morreu, ressuscitou, foi digno de abrir o livro selado. Então, ali em Apocalipse 6, ele começa a abrir o livro, ó, Apocalipse 6:1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, porque é tudo ligado ao juízo, é a ira de Deus, tá? Por quê? Porque não aceitaram o filho dele, né? Por isso que ele vai tirar os que estão nele. Ele tá falando assim, ó, vem, então eis que um cavalo branco e o cavaleiro com um arco foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Quem que vai dar essa coroa é o próprio Deus que vai dar para ele. Não, isso vai ser feito aqui na terra, mas através dos 4 seres viventes, dos seres espirituais, que são os anjos e Deus, Deus consegue fazer todas as profecias se cumprir.
E isso daí é o próprio intento de Deus, né? Por isso que eu digo assim, a gente tem que estar nele, porque se a gente não tá nele na graça, a gente tá fora dele na desgraça, aí é complicado. Então, o segundo selo, ó, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, né? E daí veio o cavalo vermelho. O terceiro selo, tá falando assim, ó, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, com a balança na mão, daí, né? E daí o quarto selo, quando o cordeiro abriu o quarto selo, a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, daí aparecia a morte e o inferno, né? Ali ele fala que é um cavalo amarelo, mas na verdade é um cavalo esverdeado, tá? E daí depois o quinto selo, o sexto selo e o sétimo selo também é o cordeiro que abre. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui, ó, no sétimo selo, ele faz exatamente a cena da visão da expiação, que era feita na frente da Arca da Aliança, onde pegava um pouco do incenso lá, de onde foi queimado, e jogava em frente ao altar. Essa cena, ela tá sendo repetida aqui, por isso que ele fala que houve silêncio no céu cerca de meia hora, que era mais ou menos o tempo que o sumo sacerdote levava para fazer a expiação, né? Primeiro ele fazia a dele, depois ele fazia do povo. Então, isso aqui tá em Apocalipse 8:1. Só que esse fogo, ali em Ezequiel 10, tá falando que ele tira de entre as rodas dos seres viventes. É isso que eu falo que tá tudo meio interligado. Eu ainda tô estudando sobre isso para aprofundar bem, mas tem muita revelação. Algumas coisas eu já consegui compreender. O que eu quero trazer também para vocês, assim, os 4 seres viventes de Ezequiel, eles falam que tinham 4 asas, mas já em Isaías 6, no chamamento dele, tá aparecendo serafins com a mesma visão dos 4 seres viventes, só que aqui aparece que ele tem 6 asas e a brasa viva. E em Apocalipse, na visão do trono, também aparece 6 asas. Por isso que eu disse que aqueles 6 homens com arma esmagadora na mão, que está em Ezequiel 10, eles correspondem a esses serafins, porque é Deus que vai dar poder a esse povo, né? Ali, ó, então vamos ler, em Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa cena se repete também, quando acontece um pouquinho antes dos flagelos, tá? Em Apocalipse, isso. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele teve visão do trono de Deus mesmo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, que eu creio que deve ser alguma coisa para não queimar a mão, né? Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado teu pecado. Agora, o que eu quero vir aqui em Apocalipse, capítulo 4, lá na visão do trono também. Por isso que eu falo, a gente tem que juntar os contextos para a gente entender o que Deus nos deixou. Porque Ele deixou muita coisa revelada, a gente só tem que meditar. Então, ó, Apocalipse 4 também tá falando da visão do trono. Só que eu quero ir ali já no versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, que é todo o juízo de Deus. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Lembra que eu falei lá no outro vídeo? Isso tem revelação. Que são os 7 espíritos de Deus. Diante do trono, um como mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro o homem e o outro semelhante à águia, quando está voando. A gente não pode deixar de perceber esses detalhezinhos, tá? Que ele fala que é semelhante ao homem, mas ele não é o homem, né? É semelhante ao novilho, mas não é um novilho. Semelhante ao leão, mas não é o leão. E ali, quando ele fala sobre a águia voando, ela não tá parada, ela tá voando, né?
E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, clamando a mesma coisa lá de Isaías, ó. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Ele ainda, Jesus não veio ainda, então eles estão clamando porque ele ainda vai vir, né? Eu peguei aqui, eu tinha feito um estudo sobre isso, o que eu quero mostrar. Lembra que eu falei que esses desenhos dos 4 seres viventes estavam nas 10 pias que Deus mandou Davi dar toda a planta para Salomão, que era o filho dele que assumiu o trono de Judá. Na verdade foi de Israel, só que daí o reino foi dividido, ele ficou com Judá. Então era mais ou menos assim as 10 pias, ó. Ai, tá ruim de ver. Deixa eu ver se... Ó, aqui, nesse quadrado aqui, ó, aparece todos os desenhos que foi falado ali. Isso tá em 1ª ou 2ª Reis 7, não me lembro, tem que ver ali, tá? Aí, aqui, ó, veja bem, isso daqui tem 4 rodas, tá? Tem os desenhos dos seres viventes e tem a água em cima. Vamos parar para pensar um pouquinho. Quem que levava isso daqui? Eram os próprios homens. Essa água, ela era usada para lavar, né? E ainda tinha o mar de fundição que tinha os 12 touros. Quer ver, ó? Os 12 touros. Aqui, ó. Aqui tem uma visão do templo inteiro, ó. A disposição de como ficava. Ó, aqui embaixo tem o mar de fundição com os 12 touros e tá vendo ali na lateral as 10 pias, 5 para lá e 5 para o lado direito e 5 para o lado esquerdo, né? Então, a gente tem que ir comparando essas coisas. E também eu busquei na internet, não fui eu que fiz, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tirei da imagem, nem sei quem foi que fez, mas esse desenho, ele representa um tanto que bastante, ó, tipo os 4 seres viventes. É um homem, realmente a semelhança de um homem, com as 4 cabeças e as 6 asas, tá? No lugar ele aparece 4 asas, no lugar ele aparece 6. Eu ainda não entendi direito o que quer dizer isso, mas eu tô estudando e eu creio que Deus vai dar revelação se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai dar, né? Mas aqui dá pra ver melhor, ó, deixa eu aproximar. Os 4 seres viventes, né? 4 desses. Tem que fazer um estudo mais profundo pra entender direitinho. Mas por que eu peguei essas imagens? Pra gente entender que, assim, a Bíblia, ela também mostra casos de pessoas, que nem lá em... tá falando dos valentes de Davi, eu acho que é a primeira ou 2ª Crônicas 12. Eu acho que eu... deixa eu ver, que eu acho que eu tinha separado aqui. Mas tá falando que eles tinham os rostos... Quer ver? 1ª Crônicas 12. No versículo 8, ó, dos valentes de Davi tá falando, ó, 2 gadistas passaram separa Davi a fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leão. E eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes, tá vendo? A gente tem que saber aonde que tá a resposta do que Deus deixou. Porque para mim esses 4 seres viventes, eles, em parte, eles representam a humanidade que tá em Deus. Porque assim, ó, rosto de leão, né? Leão fala do rei da Babilônia e também fala do leão da tribo de Judá. Daí fala de boi. As 12 tribos, elas eram representadas também por 12 bois. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Tanto é que ali em 2ª Crônicas 13, ali no verso 9, também tá falando, quando Davi estava levando a Arca da Aliança para a terra dele, estava falando assim, ó, quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante o Senhor Deus. Entendeu o que aconteceu? Os bois, eles colocaram a arca em cima de um carro, e os bois foram levar esse carro com a arca em cima, só que os bois tropeçaram. E a Bíblia, ela mostra certinho ali no mar de fundição, a disponibilidade dos bois virado para norte, sul, oriente e ocidente é a mesma simbologia das 12 portas que aparecem em Ezequiel, na visão do templo, a partir do versículo 40. Na verdade, esse que eu tô falando é o último capítulo de Ezequiel.
Então, dá pra ver que foram substituídos. Os bois tropeçaram porque eles não levaram o jugo sobre o ombro, era para ter levado a arca da aliança sobre os ombros. Aí depois Davi fez certinho como Deus mandou. Separou os levitas e levaram a arca do Senhor para casa dele, que até então tinha ficado em Obed-edom. Não vou falar sobre isso agora. E aí eles fizeram da forma correta, levaram sobre os ombros, aí a arca da aliança foi, né? Depois foi para Jerusalém, e depois Deus mandou o rei Salomão construir o templo para colocar ali a arca. Então, isso é bastante complexo, tem bastante coisa para ser vista. Eu queria fazer um vídeo assim com mais tempo, mas eu preciso terminar o estudo sobre os 4 seres viventes, para mim falar tudo bem certinho. Agora eu vou dar continuidade, já que já acertei essa parte que eu falei, assim, meio por cima, porque na minha cabeça eu já tenho a visão, já consigo olhar mais ou menos, tipo assim, num panorama bíblico aqui, sabe? Já consigo juntar o versículo de um com a passagem de outro e na minha cabeça já meio que juntar. Então, às vezes, eu tenho muita dificuldade para explicar e às vezes eu acabo comendo palavras ou pulando situações, porque na minha cabeça eu acho que eu já expliquei. Desculpa, gente. É por isso que eu peço que a gente tem que sempre se ajudar e daí deixa o comentário embaixo, para que a gente possa, um tá sempre ajudando o outro, né? Então, acho que essa parte eu vou encerrar por aqui, sobre os 4 seres viventes, que tem, pelo que eu achei na Bíblia, a Bíblia fala de serafins, de querubins, também fala de anjos. Quer ver, ó, querubins, até eu separei uma passagem ali que tá em 2 Samuel 22:7. Deixa eu pegar aqui só pra gente ler rapidinho, porque eles estão ligados tudo à ira de Deus. 2 Samuel 22:7. Ali, na verdade, é um cântico. Ó, cântico de Davi em ação de graças. Mas eu quero ler a partir disso aqui, para ver como é que isso aqui tá ligado tudo à ira de Deus. Ó, na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, ele no seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e estremeceram porque ele se indignou. Davi é uma representação da cidade de Deus, gente, de Jerusalém. Tanto é que lá em Jeremias 33:14 fala assim, ó, que depois desses dias cumprirei toda boa palavra proferida à casa de Israel e à casa de Judá. Ao meu servo Davi darei um renovo, né? Tá falando assim de Jesus, de alguém que vem reinar com justiça. Então, a Davi darei um renovo, a Davi é Jerusalém. Então, isso aqui quando ele fala assim, ó, na minha angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus, ele me ouviu, tá falando da própria Jerusalém no tempo de fim. Ele tá falando assim, então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e estremeceram, porque ele se indignou. Isso já aconteceu? Não, gente, não. A Bíblia diz que no tempo do fim vai haver angústia como nunca houve, que os céus e a terra serão abalados, as estrelas cairão. Elas vão cair, como é que vai voltar de volta, né? Não aconteceu isso ainda. Ó, das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Deles saíram carvões em chama. Lembra que eu falei que ele tira fogo das rodas, depois dá na mão do homem de linho? Isso está em Ezequiel 10. Isso é tudo uma visão da expiação que vai ser feita aqui na terra. Baixou ele os céus e desceu. Teve sobre os seus pés densa escuridão. Dias de treva, escuridão. Joel 2, Apocalipse, Isaías, fala um monte de passagens. Cavalgava um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. Lembra o 4 ser vivente como a águia voando, né? Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvem dos céus. Do resplendor que havia diante dele, brasas de fogo se acenderam. A visão dos tronos de Deus não aparece isso aqui também, ó. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Em Daniel 12 e Apocalipse 10 aparece o rugido do leão sobre as águas, junto com as vozes do trovão. É a ira de Deus que ele está anunciando, que está chegando o juízo à terra, gente. Despediu setas, espalhou os meus inimigos, e os raios os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos no mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar de suas narinas. Imagine só que brabo é a ira do Todo-Poderoso.
Do alto me estendeu ele a mão e me tomou e tirou-me muitas águas. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Olha ali quando ele fala, tirou-me de muitas águas. Isso daí é o inimigo que se levanta, a besta que se levanta do mar, os 4 reinos, os 4 animais que se levantam do mar, né? E isso aí tá tudo ligado ao tempo do fim. Por isso que eu digo, gente, isso é muito real. A Bíblia não tem loucura nenhuma, não tem contradição nenhuma. A gente que não sabe meditar na palavra de Deus, e a gente precisa muito do Espírito de Deus para isso. Deixa eu ver aqui. Então, quero terminar o estudo aqui dos anjos para mim dar testemunho. Oração em línguas. Ali em 1 Coríntios 13, 1, leia lá. Ele fala assim, por mais que eu... Melhor a gente ali na passagem, quer ver? 1 Coríntios 13, 1. Eu vim direto para o Novo Testamento, pulei tudo isso, você não vai estender demais. É que eu queria falar um pouquinho de cada coisa, sabe? Mas isso vocês também pegam na Bíblia e leem e acompanham para não ficar sem entendimento. E procura a pregação também. Certamente o Espírito Santo, ele mesmo, vai levar ao lugar certo. Tá falando sobre o amor, que é o dom maior, tá? Que tudo vai passar, só vai permanecer o amor, porque a fé vem pelo amor, tá? Ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Então, ó, a língua dos homens e a língua dos anjos, né? Eu creio que a oração que a gente recebe o batismo com o Espírito Santo é uma oração que é na língua dos anjos, porque a Bíblia diz, né, que na ressurreição seremos como os anjos. Então, eu creio que é uma língua diferente. Depois no testemunho eu vou falar o porquê. Eu tive uma experiência com isso. 1 Coríntios 6, 2, o apóstolo Paulo está falando sobre questões de um irmão levando o outro ao juízo. Ele fala assim, gente, por que vocês vão levar ao juízo? Vocês não sabem julgar o que é justo? Se vocês não sabem julgar o que é justo, como é que vocês vão fazer o julgamento do fim? Porque ele fala ali, ó, no 2, ó. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os santos, quem for salvos, filhos de Deus. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então, ele fala assim, quanto mais as coisas dessa vida. Então, tá vendo? Nós vamos julgar os anjos. Ou seja, eu creio, não, isso não tá escrito, eu acho que Deus vai nos mostrar algumas cenas, porque os nossos olhos não vê, de como os anjos nos protegeram para que Deus cumpra o nosso propósito, né? O propósito dele em nós, aliás. Então, eu creio que é isso que tá falando. Lá em... deixa eu ver aqui. Eu quero ler uma coisa que acho que eu não li no vídeo anterior. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Eu queria ler sobre a parte da ressurreição. Espera aí, irmãos. Achei aqui, ó. Lucas 20, versículo 34. Ó, então acrescentou Jesus, palavras do próprio Jesus, tá? Os filhos desse mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, ou seja, não é esse reino desse mundo, e a ressurreição dentre os mortos, quem vai ressuscitar, não se casam e não se dão em casamento, pois não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Tanto é que em Apocalipse 12 mostra isso, né? O arrebatamento sendo filho daquela mulher, filho da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando o Senhor chama Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu nunca entendi isso aqui, mas ele tá falando da promessa que fez a ele. Porque a promessa veio antes da lei, veio antes da circuncisão, veio antes de tudo. Então, quem entrar por Jesus, pela promessa, eu vou fazer um vídeo bem legal sobre isso. Eu criei uma ordem aqui no vídeo, já vamos chegar lá. Mas, tipo, os filhos dessa promessa aqui que Deus fez a Abraão, que em ti seriam benditas todas as famílias da terra, esses herdarão a ressurreição no corpo de Cristo pelo Evangelho, entendeu? Por isso que é muito importante a gente tá vivendo o que tá escrito no Evangelho, tá participando de toda essa comunhão com o Espírito Santo e sendo filhos adotivos de Deus, né? Pelo Evangelho, né?
Eu quero ler também 2 Pedro 2,4. Ele fala algo que eu queria compartilhar com vocês. 2 Pedro 2,4. Aqui. Ó, tá falando assim, ó. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo oposto, por exemplo, a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse juízo, pelo que via e ouvia porque esse justo, quando ele via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa a cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Então, tá vendo o que tá falando ali? Que esses anjos que abandonaram, né, o domicílio deles, eles estão, assim, condenados já ao juízo, né? Então, se aconteceu isso com eles, imagine com nós, né? Outra coisa que eu quero falar também ali em Judas 1,6. Só tem um capítulo, o livro de Judas. Judas é irmão de Jesus. Ó, quero ler sobre essa passagem que fala do corpo de Moisés, ó. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Que isso bate com o que a gente acabou de ler. E ali, no versículo um pouquinho mais abaixo, está falando bem assim, ó. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Então, o que ele está falando aqui, ó? A gente tem que obedecer às autoridades e tal. Até já fiz um vídeo sobre as autoridades que a gente tem que respeitar. Mas o que eu quero falar aqui que, olha só, Miguel, né? O arcanjo Miguel. Ele brigou com o próprio diabo, porque o diabo queria que idolatrasse o corpo de Moisés, né? E provavelmente Deus tirou o corpo de Moisés pela mão do arcanjo Miguel para que isso não acontecesse, porque ele fez muita coisa, né? Em nome do Senhor. Então, ele mesmo, ele não ousou proferir nada, mas eu quis falar isso porque vê como é que os anjos se materializam? Eles não se materializaram lá quando ele apareceu para Abraão, ele pediu que fizesse algo para ele comer. Lá quando ele, bem no início, quando ele apareceu para Gideão também, ele pediu sacrifício. Que mais? Teve outras passagens. Nossa, me fugiu da mente agora, mas teve outras passagens para mostrar que o anjo, ele se materializa assim, tá? Então, a gente não sabe hoje em dia se a gente já topou com algum anjo. Eu creio que pode ter acontecido assim. Porque Deus não há nem sombra de variação, né, no nome do Senhor. Então, o que ele fez, tá feito, né? E ele não mente, né? Eu quero ler ali Mateus 13, 39, que eu falei no primeiro vídeo ali, segundo ou terceiro, não me lembro, que o arrebatamento vai ser feito pela mão dos anjos. Mateus 13, 39. Tá falando sobre a parábola do semeador. No 39 tá falando assim, ó. Vamos no 37, ó. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. Aquela parábola do semeador, sabe? Ó, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino
do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você viu? Ele leva os justos e ainda pega os injustos e lança no fogo. No caso, isso daí vai ter um tempo determinado para acontecer, que é o tempo do fim. Também quero ler ali em 24, Mateus 24, 31, que é as palavras de Jesus sobre o tempo do fim. Tá falando assim, ó. Ele enviará, vamos um pouquinho antes, ó, no 30, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Vão falar, nossa, era verdade, né? Vindo sobre ele as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade à outra do céu. Tá vendo? Ele vai recolher. E ali em Daniel 7 também mostra o filho do homem sendo levado, e o fizeram chegar até o ancião de dias, né? Que na verdade ele mostra como ancião de dias pai e filho, né? Para ver como ele é Deus em todas as passagens semelhantes, né? Que tá o nome de Deus, tá o nome do Filho. Outro que eu quero ler ali é Apocalipse 14, 15. Que é essa parte que vai ser, nossa, vai ser muito triste para os que não se arrependeram, né? Ó, tá falando assim, ó. A ceifa, olhei e eis uma nuvem branca e o sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra foi ceifada. Aí depois ele fala da vindima, né? Que são os cachos da uva, vindima é a uva, né? E ele fala que vai ser jogado no grande lagar da cólera de Deus, que é onde acontecem os flagelos. E vai ter muito sangue derramado. Quero ver aqui. Ali que eu falei que eles levam o filho do homem, em Daniel, é Daniel 7:13, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou fazer o quarto para encerrar o estudo e dar um pouquinho de testemunho.